Boa noite, grande César. Boa noite, boa noite a todos e todas que estão chegando. César, Aline. Essa é mais uma live, nossa, que legal, toda terça às 18 horas, sempre com a gente aqui. Estamos esperando então o nosso convidado. Boa noite, meu querido Edmar, todo mundo que está chegando aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Janete, vamos só. Hoje essa live, eu acho que legal, é com Danilo Tiesel, grande advogado. Nós vamos estar falando sobre leis de incentivo para as organizações da sociedade civil ou para as organizações do chamado terceiro setor. Então vamos guardar, o nosso convidado deve estar chegando aí a qualquer momento. Hoje à tarde nós fizemos um teste, tudo certinho. Então, a Renata Fortunato, que é advogada também, membro da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, querida. Daniel, a Bruna, o pessoal todo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu só então avisar ao nosso convidado que já estou on e ele vai chegar aí a qualquer minuto. Então, Cosa Evangelista, Vivi Lopes, todo mundo que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a live, nossa que legal, toda terça-feira, 18 horas, aqui com a gente. E semana que vem, aproveito para convidar todos e todas, semana que vem, então, Otávio Oliveira, do Instituto Crisan. Semana que vem, às 18 horas, nós vamos estar aqui com a Ivana Lucchesi, ela que é procuradora do Estado da Bahia, e nós vamos estar falando sobre a implementação do MIROSC no Estado da Bahia, a experiência de implementação do MIROSC no Estado da Bahia. Então vamos já recebê-lo com toda atenção e todo carinho. Uma limpadinha aqui no óculos. Opa, boa noite, caro Danilo Tiesel. Boa noite, tudo bom, Lucas? Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo aqui à live, olha que legal. Você me ouve bem? Estou ouvindo super bem, tá, a imagem tá boa, tá tudo certinho. Pronto, legal. Porque esse novo normal é isso, né? Você mandou o link, tá ouvindo, não tá ouvindo, a gente vai se adaptando a essa realidade. Então, mais uma vez, muito bem-vindo aqui à nossa live. Uma gratidão imensa por você ter aceitado o nosso convite. Sei que sua agenda é super corrida, você que é um dos grandes advogados do setor, e eu agradeço imensamente a sua vinda aqui. Bom, obrigado pelo grandes advogados do setor, né? Fico lisonjeado aí com o adjetivo, mas, enfim, vamos lá, né? Acho que esse momento de pandemia está trazendo muita oportunidade da gente trocar informação, trocar ideia, conhecimento, né? Com várias pessoas diferentes. Tem muita gente que a gente provavelmente nem conheceria, né? Muito rapidamente, e a gente acaba tendo contato virtual, né? E eu acho que as ferramentas também cada vez melhoram mais, e eu acho que está ficando uma situação de qualidade mesmo, que acredito que a hora que as pessoas começarem a sair mais, muitas reuniões vão ser dessa maneira mesmo. Ah, com certeza, aumenta a possibilidade, né, de interação, isso é importante, não pode ser excludente, desde que seja includente, veio para somar também. Então, Danilo, a gente tem uma tradição aqui, eu geralmente não apresento nossos convidados, né, a trajetória só digo o nome, e aí a própria pessoa se apresenta, destaca a sua história, aquilo que está fazendo agora, enfim, aquilo que você achar importante, então a bola é contigo, se apresenta aí para a nossa audiência. Tá, então, eu sou Danilo, né, sou advogado, sou formado na USP, na Faculdade Lago São Francisco, aqui em São Paulo, e faz já uns 16 anos, mais ou menos, que eu só tenho me dedicado a organizações da sociedade civil e empresas, né, que desenvolvem atividades de sustentabilidade, de negócios sociais, também, mais recentemente, bastante a negócios de impacto social, né, que é um ambiente que está crescendo, tem muitos jovens, inclusive, desenvolvendo esse tipo de atividade, e, enfim, há uns 15, 16 anos também ajudei a criar a comissão de terceiro setor da OAB, né? Comissão de Direito lá de terceiro setor, a de São Paulo. A gente vem fazendo um trabalho
árduo, né, voluntário, enfim, e procurando aí ajudar na formação de advogados para atuarem no setor. Não tem muitos, né, a gente precisava de mais gente, porque a demanda é grande na verdade, assim, é um setor até um pouco complexo de se atuar, né, porque nós temos muitas legislações, muitas leis esparsas e, enfim, portarias, resoluções e, enfim, desde a Constituição até uma resolução, são muitas variáveis aí, não temos um código específico. Temos aí o marco regulatório, que tem esse nome, mas não é marco regulatório, né, das organizações, na verdade ele regula as parcerias, e já acho que já é uma grande contribuição, mas a gente precisava ir avançando nisso. Hoje eu tenho escritório, né, jurídico, trabalho com assessoria jurídica e também em planejamento, planejamento envolvendo a parte jurídica de mobilização de recursos, apoio jurídico a planejamento estratégico e até há 2 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar também um projeto próprio, né? Eu estou com 2 sócios, né? A gente criou uma empresa, na verdade é um grupo, né? Onde nós temos um instituto que faz financiamento. Eu sempre sonhei em ter um fundo patrimonial para financiar outras organizações, então hoje a gente conseguiu criar isso, né? Ele chama Instituto Dadivar. E a gente, em torno desse instituto, tem 2 empresas que parte do lucro das empresas sustentam o instituto, né? A gente fez um modelo onde o instituto não precisasse se preocupar tanto com a captação de recursos, que os nossos próprios negócios financiassem esse instituto e a partir daí a gente conseguisse fazer investimento social privado. Nesse trabalho, né, eu faço junto com o Enzo Celulari, que ele é filho do Edson Celulari, da Cláudia Raia, um jovem super bem intencionado, muito inteligente, né, muito sério, uma pessoa que está se dedicando a essa parte social não como uma aventura. E eu estou bem feliz com esse momento da vida, né, que as coisas estão funcionando também desse lado. Então, é isso que eu tenho feito hoje. Tenho trabalhado com os incentivos fiscais, mas mais na assessoria jurídica, claro, né, eu não sou produtor cultural, por exemplo, né, elaborador de projetos para a lei de incentivo, tem gente muito fera no mercado para isso, mas toda a minha parte jurídica tem muito a ver com a sustentabilidade das organizações e com governança. Muito bacana e muito interessante também saber desse trabalho de apoio às organizações, junto aí com o Enzo Celular, e mandar um abraço para ele, se ele está assistindo ou não está, mas de todo modo, cumprimentos aí para você por esse trabalho também, além da sua atuação de retaguarda jurídica aí para as organizações, que a gente tem um conceito muito alto com a sua atuação, né? Como eu te falei, considero um dos grandes advogados, um exemplo dessa nova geração aí também que está chegando. Bom, mas vamos começar aí a pergunta básica, né? A gente vai falar sobre leis de incentivo para as organizações, para o terceiro setor. O que são essas leis de incentivo? O que são as tais leis de incentivo para as organizações do terceiro setor? Então, na verdade, né, a gente pegando antes da própria lei de incentivo, tem o incentivo, né? O incentivo em si, ele é um apoio, né, um fomento criado pelo poder público para que determinadas áreas se desenvolvam mais, né, tenham mais capacidade de se desenvolver, e isso por meio de isenções tributárias. Então, o que acontece? São selecionadas certas áreas que não necessariamente precisam ser do terceiro setor. Então, a gente tem incentivo fiscal relacionado à cultura, mas a gente tem incentivo fiscal relacionado à inovação, incentivo fiscal relacionado a empresas poderem se estabelecer em determinada região geográfica, mas nós temos também incentivos fiscais à criança e adolescente, que é um público que é trabalhado bastante pelo terceiro setor. Temos, né, incentivos fiscais federais de várias linhas, né?
E o que ocorre no Brasil, e que é até um pouco criticável, né? Embora eu já não queira começar criticando, é que esses incentivos, eles são criados de maneira esparsa, né? Então a gente tem incentivos mais antigos, outros mais novos, enfim, e cada um é criado por meio de uma lei específica, né? Então a gente tem a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei de Incentivo à Criança e Adolescente, né, que é o fundamento é o Estatuto da Criança e Adolescente, tem incentivo fiscal ao idoso, que também tem lei específica, né, do Fundo do Idoso, a gente tem incentivo voltado à saúde, né, que é o PRONUN e o PRONAS, esses dois eles são incentivos, um tem a ver com a questão da prevenção e tratamento e estudo, né, da oncologia, e o outro tem a ver com pessoas com deficiência, aí temos incentivo ao esporte, ao paradesporto, e cada um tem uma lei específica. Então a lei de incentivo é a lei que rege, né, o procedimento para a gente poder utilizar um determinado incentivo fiscal relacionado a uma área, enfim, né, e tem todas essas que eu estou comentando. Nós temos incentivos estaduais também, municipais, se a gente fosse falar de todos aqui, a gente não daria tempo nem, né, de começar, então a gente acaba falando mais dos federais, principalmente quando a gente está falando com pessoas do país todo. E o que ocorre? Porque são várias leis diferentes, com critérios diferentes, com requisitos diferentes, enfim, com muitas diferenças entre elas, esse ambiente do incentivo ele acaba gerando uma certa insegurança, né? Então, as empresas e pessoas físicas que podem utilizar o incentivo fiscal, muitas vezes não utilizam por algum receio, né, de ter algum problema no seu imposto de renda, enfim, algum problema tributário, fiscal, e aí ter que responder por uma questão, às vezes por um erro, né, e ainda mais com uma super boa intenção de estar incentivando, né, projetos aí de impacto social, ambiental, etc. Então, as leis de incentivo são isso, né? Agora, se você for verificar em alguns países, você tem uma lei de incentivo, e só que ela é dividida em áreas. Então, a mesma lei, o mesmo mecanismo, ele pode ser dividido para criança e adolescente, para cultura, né, para a questão da oncologia, para a questão da pessoa com deficiência, enfim, dividir muito mais por segmentos do que por leis diferentes. Né? Então, isso é uma sugestão que a gente tem para esse marco legal aí dos incentivos fiscais brasileiros. Muito bacana. Vamos falar então dos incentivos de nível federal. Eu acho que é mais abrangente, não dá para a gente perquirir todos os municipais, né? 5.500 municípios no país, seria possível a gente dar conta disso na live. Até os estaduais, né, 27, seria mais complicado, mas talvez os federais a gente pudesse falar um pouco desses impostos, né, e desses impostos, não, desses incentivos, a Lei Rouanet, o PRONON, né? Só quem pode ser investidor social com incentivo fiscal são pessoas jurídicas que declaram pelo lucro real, né? Não pelo lucro presumido, não pode ser simples, que declara pelo lucro real. E quem declara pelo lucro real são 3% das empresas brasileiras, porque elas têm, né, que estar dentro de alguns parâmetros, aí, inclusive com um faturamento anual, né, bem alto mesmo, uma receita anual bem alta, então, mais essas empresas que declaram pelo lucro real, ou então, né, financeiras, companhias aéreas, algumas que são obrigadas a isso. E para uma pessoa física utilizar incentivo fiscal, ela tem que fazer a declaração pelo modelo completo. Então, é um percentual também bem menor, né, do que o número de pessoas que declara o IR. O que acontece com isso?
né? Eu estou falando tudo isso até porque senão a gente fica aqui falando de percentual e quanto que deduz. Eu acho que o incentivo é muito mais que isso, né, para a gente entender o cenário todo, né? Então, quando eu só permito que empresas que declarem pelo lucro real utilizem as leis de incentivo, né, federais, o que acontece? Se eu tenho empresas de grande porte que podem utilizar o incentivo fiscal porque declaram pelo lucro real, eu vou verificar, se eu começar a me aprofundar, que essas empresas estão aqui no Sudeste, né? Elas estão no Sul, né? Elas estão em locais que elas acabam, por utilizar o incentivo em projetos do interesse delas, o que faz todo sentido, elas acabam também utilizando o incentivo nos projetos do seu entorno. E o que acontece? Os projetos financiados acabam ficando muito concentrados aqui na nossa região. Então isso provoca uma certa distorção, porque por um lado era necessário a gente democratizar o recurso do incentivo fiscal, principalmente para, né, locais que têm menos acesso. E aí a gente tem esse contrassenso, que é uma concentração por causa da declaração pelo lucro real. Então, esse é um elemento. E aí a gente começa depois, né, agora vamos conversar um pouquinho sobre cada incentivo, então, nós temos incentivos onde a base de cálculo é o valor do imposto de renda devido. E nós temos incentivos onde a base de cálculo é o lucro operacional da empresa, né? Incentivos que só são utilizados por empresa. Vamos começar então pelo incentivo que a gente tem, que agora ele é tratado na Lei 13.019/2014, que é o incentivo do marco regulatório. Esse incentivo já existia, né, em legislações anteriores. Só quem pode utilizar, né, esse incentivo são as empresas que declaram pelo lucro real, né, que podem ser doadoras, incentivadas, e as organizações da sociedade civil é quem pode receber, né, esse recurso incentivado. Então eu preciso o quê? Me adequar a Lei 13.019, e aí tem uma série de adequações que eu preciso ter lá no meu estatuto, enfim, não vamos entrar, né, em todas essas questões aí da Lei 13.019. Então, o que acontece? Empresa que declara pelo lucro real, ela pode fazer uma doação para a organização da sociedade civil, até o limite de 2% do seu lucro operacional. Então ela vai, antes de calcular o imposto de renda devido, ela vai verificar quanto que é o lucro operacional dela, que é o lucro que ela tem com a operação, né? E 2% ela pode doar para organizações da sociedade civil e deduzir esse valor na contabilidade como despesa operacional. Então, vai tirar o valor da doação do lucro e vai considerar despesa. Quando esse valor deixa de ser lucro e passa a ser despesa, sobre ele não incide mais imposto de renda e nem contribuição social sobre o lucro líquido. E aí o que acontece? Essa doação ela vai ter um incentivo, né, vai deixar de pagar impostos em nível federal no valor de 34% da sua doação. Então, o benefício é de 34%. Isso significa que 66% do valor dessa doação é pura e simples. Né? Os 34% a gente chama de destinação, porque já tinha que pagar poder público, né? Não paga poder público, mas destina para a organização sem fins lucrativos. Então, esse é um incentivo. Só que esse incentivo, o que acontece com ele? Muita gente não ainda se adaptou sobre como usar, né, como utilizá-lo. Porque ele não é um incentivo atrativo se nós quisermos chegar, né, numa empresa que declare pelo lucro real e falar assim, olha, eu tenho um incentivo fiscal aqui para te oferecer, né? Se a empresa doar para o projeto, então da sua doação, a gente está precisando de 100 mil, 34 mil você vai deduzir de impostos, só que 66 mil sai do seu bolso. Então o empresário normalmente vai olhar e vai falar aqui, né? Não, né? Você quando tiver um de 100%, você passa aqui, né? E a gente conversa melhor.
Então, essa não é a maneira né, da gente usar. Mas vamos pensar numa outra situação. Vamos dizer que eu vá ter uma reunião num banco, né? E esse banco tem um seguro saúde para mulheres. Tá? Todos os bancos têm hoje, né, produtos desse tipo, né? E a organização que eu participo, ela está adequada ao marco regulatório, tudo, e trabalha com prevenção do câncer de mama, né? Ok. Aí eu sento lá com, né, as pessoas responsáveis lá pelo banco, né, dessa área, enfim, de sustentabilidade, e aí a gente fala, poxa, vamos fazer uma ação juntos, então. A gente pega o seu seguro saúde mulher e cria, né, uma campanha dizendo o seguinte, que cada mulher que comprar o seguro saúde mulher vai estar ajudando na prevenção do câncer de mama. E um percentual do valor do primeiro pagamento do seguro, você repassa para a organização por meio de doação, né? E a organização vai trabalhar com a prevenção do câncer de mama. O que, que é isso? É uma ação de MRC, marketing relacionado à causa. Então, é você associar um produto, ou um serviço, ou um evento a uma causa. Então, para o banco, é muito interessante diferenciar o produto dele dos outros que são concorrentes e, né, são muito poucos os diferenciais entre as instituições financeiras. Só que daí, a desse banco, né, se você compra o produto, você ajuda na prevenção do câncer de mama. Aí o que acontece? Quando você for repassar a doação para a organização sem fins lucrativos, você ainda vai ter o quê? Uma dedução de 34% desse valor em impostos. Aí começa a ficar mais interessante, porque o banco vai falar, caramba, eu vou diferenciar meu produto no mercado, eu vou trabalhar meu pilar de sustentabilidade da marca, né? Eu vou doar mais de acordo com o produto vender mais, ou doar menos de acordo com o produto vender menos, né? E ainda na hora de eu repassar o recurso, eu posso ter um desconto, né, de 34% no valor. Coisa que, se ele chamasse uma agência de marketing para fazer todo um trabalho desse, né, ele primeiro pagaria muito mais caro, segundo, teria dificuldade de ter mídia espontânea sobre isso, né, porque a mídia espontânea teria que pagar a mídia, né, e, enfim, teria menos benefícios aí quanto à sua imagem e tudo mais. Então, aí você começa, dessas maneiras combinadas na captação de recursos, poder utilizar esse incentivo fiscal específico. Só que, né, tem dois cuidados. O primeiro cuidado é que precisa ter um contrato muito bem feito, né, de marketing relacionado à causa, enfim, tratando, né, desses repasses, da venda dos produtos, como que conta esses produtos, como que avalia a campanha, o prazo da campanha, quais as obrigações das partes no sentido da divulgação, né, dessa atividade, enfim, precisa ter um recibo específico para poder utilizar esse incentivo fiscal e daí por diante. Tá? Então, o primeiro que a gente pode falar é esse, né, que não tem a ver com imposto de renda devido, tem a ver com lucro operacional, mas que a gente acaba tendo que utilizar juntamente com outras estratégias. Muito bacana. É muita informação. Danilo, eu fico pensando, a gente sempre tem uma preocupação com as pequenas organizações, né? A gente está falando de banco, a gente está falando de empresas que faturam, sei lá, 70 milhões por ano e tal. Como pequenas organizações, né? Falo de organizações que são a maioria no Brasil, né? Como as pequenas organizações podem se beneficiar, por exemplo, das leis de incentivo. E daqui a pouco a gente vai voltar, inclusive, porque tem outros incentivos que a gente queria também pontuar, mas eu pensei logo nessa questão de como as pequenas organizações poderiam se beneficiar disso. Então, nesse caso, exemplo, eu tenho outro exemplo com uma organização muito pequena. Por exemplo, tem uma rede de restaurantes, né, que bastou ir lá bater na porta, que chama-se Paris 6, né? Paris 6 são restaurantes, né? Só que o Paris 6 declara pelo lucro real, porque é interessante para ele. E o Paris 6 quis criar política de responsabilidade social, de investimento social,
e fechou, né, parceria com a organização e faz o seguinte, tem um prato na hora do almoço que é o menu executivo, né? E todos os menus executivos, R$ 2 vão para a organização, né? Então, assim, já é num nível muito menor do que um banco, mas se você estabelecer uns 4 ou 5 parceiros de MRC e fazendo um trabalho interessante, principalmente com empresas do seu entorno e tudo mais, você consegue sucesso, independentemente de ser pequeno, médio ou grande, né? Agora, quando a gente fala de projetos incentivados, que aí já são as outras leis de incentivo, a gente tem maior dificuldade de utilizar o incentivo fiscal para as organizações que têm menos visibilidade e fazem projetos menores, infelizmente. Porque muitos investidores sociais, para eles, se o projeto é muito pequeno, né? Por exemplo, o valor é baixo, por incrível que pareça, muitos projetos de valor baixo conseguem menos financiamento do que outros que têm, né, um valor mais elevado aí para a sua concretização. Porque a empresa tem muito interesse, né, quando ela patrocina, de demonstrar, né, que a sua marca apareça para o público da organização. E se a organização tem pouquíssimo público, muitas não acabam não financiando, né, organizações com projetos menores e com pouca possibilidade de visibilidade. Isso eu falo porque é fato, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Mas isso não quer dizer, né, que você fazendo... Aí vem o lado do captador de recursos, né, que já não é nem o meu caso, mas aprendendo aí com o tempo com as pessoas. A pessoa tem que aprender a fazer uma boa prospecção, enfim, e criar parcerias de longo prazo, né? Porque não adianta a gente... Porque, assim, projeto incentivado... eu acho assim, não existe mais quase no mercado uma figura de alguém que sai vendendo projetos. Sabe, assim, que a proposta é você ter, eu tenho 3 projetos aprovados em lei de incentivo, então eu vou sair agora procurando empresas que financiem. Isso não tem acontecido desta maneira, tá? O que tem acontecido é você estabelecer relações com empresas, né, até com pessoas físicas, grandes doadores, sentar, desenhar, né, dentro da sua missão, da sua causa, Perfeito. algo que faça sentido, né, aí colocar na lei de incentivo, e a empresa muitas vezes financia até a elaboração do projeto, e aí desenvolver o projeto. Então, o meu aconselhamento é que a gente evite desenvolver projetos que a gente não tenha nenhum universo assim, de possibilidade de financiador, né? Só para depois aprovar o projeto e depois ter dificuldade para captar recursos, porque nas leis de incentivo tem muito mais projetos aprovados do que projetos financiados, né? Muito Então, legal. acontece isso também. Nós tivemos aqui uma conversa com o JP Vergueiro, né, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e foi muito interessante, e ele passou algumas estratégias, alguns conselhos, algumas dicas para pequenas organizações, para que elas se estruturem, né, melhor no sentido de captação de recursos. Eu acho que as dicas que você trouxe aqui, essas reflexões complementam, né, se combinam com as que ele trouxe. Aproveito para dizer para as pessoas que essas lives ficam gravadas no nosso canal no YouTube, ó, que legal, lá no YouTube. Então tem lá a live do JP Vergueiro e essa aqui também, que a gente está conversando com o Danilo, vai estar lá gravada. Então é importante, são boas dicas para quem está estruturando uma captação de recursos, né? Não adianta botar na pastinha e sair achar que vai vender o projeto, né? Que é isso que você está dizendo. É preciso estruturar a captação de recursos. E estruturar a captação de recursos não é marketing, né? Não é atividade de marketing, porque a captação de recursos ela tem que estar integrada na gestão da organização, né? Porque você tem um planejamento do que você vai fazer, não vamos falar planejamento estratégico, para não parecer que é só a organização indo lá, mas você decide o que você vai fazer no ano que vem, por exemplo, né? Você tem que quantificar aquilo que você decidiu fazer e quanto custa para você existir, chama orçamento, é básico, né? Então você vai fazer o orçamento.
No orçamento, a gente precisa saber qual é o valor que a gente precisa para operacional, ou seja, aquele valor de custeio, e esse recurso não dá para captar com leis de incentivo. Então, esse é um erro muito grande de quem não estrutura a captação e, de repente, né, vou captar com incentivo fiscal. Se você vai captar com incentivo fiscal e não presta atenção no que você precisa para existir, para fazer investimento, para melhorar, você tem muita chance de se dar mal, de não ter recurso para equipe fixa, não ter recurso para aluguel, não ter recurso para capacitação, não ter recurso para nada, porque você captou com incentivo fiscal, o recurso vai ter que entrar onde? Lá, naquele projeto específico, né, na grande maioria dos casos. Então, no orçamento, o orçamento eu tenho que saber muito claramente o que é recurso para operacional, o que é recurso para finalidade, o que é recurso para investimento. Feito isso, aí sim o captador de recurso ele tem condição de escolher as melhores estratégias que trazem recurso desvinculado, né? Que é o recurso livre para operacional, depois vai escolher as melhores estratégias que trazem recursos vinculados às atividades da finalidade, aí o incentivo fiscal serve muito bem, e vai trazer recursos também para quê? Estratégias que tragam recursos para investimento. Aí tem campanhas capitais, né, tem outros tipos de campanhas para investimento. E tudo isso, né, a gente precisa ter o respaldo jurídico para poder fazer com que isso funcione. Então, entidade pequena, grande, organização média, o tamanho que for, né? A minha observação é que se estruture na captação. Não trate a captação como uma atividade reativa, sabe? Aquela história de estou sempre apagando incêndio, né? Então, estou sempre precisando de recursos, né? Aí você pergunta quanto que você está precisando para a sua entidade realmente, né, conseguir cumprir, né, seu plano. Fala assim, não, quanto mais melhor, né? Você fala um negócio desse, já perde toda a credibilidade, né? É importante a gente ter clareza de onde vai usar os recursos, qual o percentual do teu orçamento anual que você está solicitando para algum investidor social, se você está diversificando direitinho as fontes de recursos, e isso desde pequeno, tá? Mas voltando lá às leis de incentivo, né? Aí tem duas que são muito parecidas, tá? Que é a lei de criança e adolescente e a lei do idoso. Nós temos os fundos da criança e adolescente, que nós temos lá, o fundo, né, nacional, que está ligado ao CONANDA, que é o Conselho Nacional, fundos estaduais e fundos municipais. Só que o trabalho com criança e adolescente, ele tem, né, uma diretriz de ser municipalizado. Então, as organizações, elas têm que se registrar nos conselhos municipais de direitos da criança e adolescente, registrou no conselho, aí elas podem, normalmente, isso é anual, apresentar projetos, né, mediante o lançamento de um edital, e se o projeto for aprovado, aí na grande maioria dos conselhos essa organização vai poder ir no mercado e captar recursos com incentivos fiscal de 100%. Então, isso é o incentivo fiscal à criança e adolescente, aí tem alguns limites. Uma pessoa física pode doar até 6% do valor do imposto de renda devido para criança e adolescente, depois a gente vai ver que combina com outros, né, tem um limite total de 6% inicialmente, e uma pessoa jurídica até 1% do valor do imposto de renda devido, sendo que a pessoa jurídica também tem que declarar pelo lucro real e a pessoa física tem que declarar pelo modelo completo. E o incentivo ao idoso, o mecanismo é o mesmo. Você tem Conselho Nacional do Idoso, né? Você tem o Fundo Nacional, tem conselhos estaduais, conselhos municipais, as organizações que trabalham com o idoso também têm que se registrar nesses conselhos, também tem editais, é tudo a mesma coisa. Então, o mecanismo é igualzinho e os percentuais também são iguaizinhos. Ou seja, até 6% do valor do imposto de renda devido por uma pessoa física, ela pode destinar para um conselho do idoso e até 1% do valor do imposto de renda devido por pessoa jurídica que declara pelo lucro real, ela pode destinar para o conselho do idoso. Só que aqui tem um cuidado, né? O limite para a pessoa física são 6%.
Então, ela teria que destinar 3% para o idoso, 3% para a criança e adolescente, ou 4 e 2, né, ou 5 e 1. Então, tem que ficar sempre no limite de 6%. Agora, na pessoa jurídica, esses limites são somados. Então, eu posso destinar 1% para a criança e adolescente e mais 1% para o idoso. Muito Isso, muita interessante, empresa... Oi? muito interessante isso. Muita empresa não sabe disso, né? E as que sabem, né, acabam procurando, às vezes, até o escritório para fazer um planejamento tributário do investimento social incentivado, né? Porque percebem que podem usar um valor alto do seu imposto de renda com vários incentivos ao mesmo tempo, né? Então, é interessante. Aí depois, a gente tem o Só incentivo. queria colocar uma coisa, Danilo, lembrar que essa operacionalização do projeto, né, da parceria que a instituição faz com os fundos do idoso, da criança e adolescente, elas passam o procedimento, né, toda a parte procedimental é com base no MIROSP. Embora essa, Sim. né, essa seleção e essa execução toda seja por parte do acompanhamento, enfim, seja por parte do conselho, da equipe do conselho, né, não da secretaria, talvez, mas do conselho. Só lembrando isso, que aí não tem uma lei específica para isso, né? O incentivo, sim, mas a operacionalização caiu tudo para o Miroski. Porque o próprio conselho, né, vai fazer às vezes da seleção e tudo mais, né? E isso, nossa, isso causou um problema muito grande, assim, porque os conselhos ficaram todos eles com muito receio, né, de como fazia isso, como não fazia. Então é importante isso que você ressaltou, porque é o procedimento todo do Miroski, depois a prestação de contas, é igualzinho, né, todas aquelas etapas, no início é diferente, né, porque tem o conselho funcionando aí na seleção dos projetos, mas depois é igual, né, então você tem lá o seu termo, né, também os termos do Miroski mesmo, de fomento e tal, colaboração, então é tudo igualzinho. É isso. Não, muitas perguntas sempre aparecem, até hoje aparecem perguntas sobre a operacionalização disso por parte dos conselheiros. Assim, eu recebo Uhum. mensagens do Brasil inteiro de gente que faz parte dos conselhos e que tem medo, que não sabe mesmo, que desconhece absolutamente o procedimento de como fazer, se pode. Não, eu fui indicado para estar numa comissão de monitoramento, eu não sei o que é isso, não sei como é que eu posso fazer. Então, realmente bem. Há uma desinformação muito grande. É importante a gente sempre lembrar dessas questões por aqui. A Bianca Monteiro, querida parceira aqui do nosso Legal Instituto, está trazendo que na prática ainda estamos tendo muitos problemas nos conselhos. Né? Uhum. Estamos mesmo, porque, nossa, no início era uma questão muito controvertida, porque uns faziam com dispensa de chamamento, outros colocavam lá por lei o nome das organizações que iriam receber. Nossa, cada procedimento mais enviesado assim do que o outro, né? Mas agora as coisas já estão um pouco mais claras, e eu até adianto que tem uma publicação da Abrinq, né, sobre isso, né, uma publicação, se você colocar CMDCA Miroski no Google, põe CMDCA Miroski Abrinq, tem uma publicação muito interessante, um PDF lá gratuito deles, sobre toda essa questão, né, então vale a pena aí, quem quiser dar uma olhada e trabalhar com isso, vale a Boa pena. dica, muito boa dica. Estou vendo que o Jambeiro entrou aí. Fala, Jambeiro. Então, Muita gente bacana essa. entrando aqui, gente cumprimentando vocês, Gislene, enfim, tem uma turma boa, Gislene. Milton Casumbar, grandes parceiros, gente, Ah, José Ventura, advogado também, pessoal do Instituto Pangea, Luana Lacerda, Instituto Social, muita gente bacana prestigiando aí a nossa live, gente que está legal, muito legal. também, me elogiando bastante. Fico feliz também dessa turma estar aí, a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Danilo, Mas essa live aqui tá famosa, pô. Tá indo. Nossa, eu vejo sempre as divulgações, muito legal, muito estruturado, bem legal. Ela está perguntando qual o nome, deve ser o nome dessa publicação, mas eu não vou lembrar de cabeça. eu já estou botando aqui no Google para a gente. Mas aí coloca aí CMDCA
Isso, já estou Miroski e Abrinq. da criança e do adolescente, acho que é esse aqui. A Fundação Abrinq e tal, vou trazer aqui para ver se é esse mesmo. E aí eu já disponibilizo aqui, já. Eu queria que você falasse um pouco, então, desses incentivos que são do câncer e da pessoa com deficiência, né? Ah, É, então, esses daí são os Pronom mais novos e o Pronato. que a gente tem. É o Pronas, né, e o Pronom, né? O Pronom, ele é relacionado à pessoa, né, que tenha câncer ou a prevenção do câncer, ou a estudos, né, relacionados ao câncer. É um incentivo que é até bastante usado por financiadores laboratórios, né, que financiam muitas entidades de pacientes. É um incentivo que ele tem algumas questões meio assim, sui generis mesmo, porque todos os incentivos fiscais, o Miroski, todo mundo caminhando para não precisar mais de títulos e qualificações, e sim prestar contas, ser sério, ter transparência, ter boa governança. Aí, esse incentivo mais novo exige que a organização seja qualificada como OCIP, ou tenha Nossa, CEPAS, ou seja, né, qualificada como S, né? Eu acho isso um desserviço muito grande, né? Esse é um ponto. Outro ponto interessante dele, né, que você realmente tem que fazer projetos, aí você vai precisar de especialistas, de técnicos muito bons, que saibam elaborar projetos aí na área de saúde, porque a exigência ela é alta, né, com relação aos projetos, principalmente dessas questões técnicas, mesmo porque, claro, né, tem que estar ligado às diretrizes do Ministério da Saúde e, óbvio, né, essa área, a gente tem muita questão técnica, então é importante que tenham pessoas que saibam desenvolver bem os projetos dentro da área de atuação né, dessas organizações, seja na oncologia ou na pessoa com deficiência. Outro elemento interessante é que, como eu estava falando, né, todos os incentivos que não são o Pronom e Pronas, que são federais e são de projetos, você teria tem o teto de 6% para a pessoa física, né? Então, se você pegar, por exemplo, criança e adolescente, idoso, esporte, né? Pegar o esporte, pegar Lei Rouanet, né? Pegar todos esses incentivos, a pessoa física ela só vai poder usar até 6% do valor do imposto de renda devido. Mas para o Pronom, a pessoa física pode usar mais 1%. E para o Pronas, nossa. mais 1% ainda. Então, acaba que pessoa física tem um limite, né, após esses dois incentivos aí, aumentado para 8%, né? Então, que é 6% dos outros todos, mais 1% de Pronom, 1% de Pronas. Tá? E, da mesma forma, você pode usar mais 1% de Pronom e 1% de Pronas para pessoa jurídica. Tá? Então, também entra nesses incentivos que são todos eles vão sendo feitos de maneira cumulativa, a gente pode usar todos ao mesmo tempo. Então, o Pronom e o Pronas são assim, a organização obviamente tem que ter finalidade na área de saúde, né? Tem que ter um desses títulos ou qualificações, enfim, tem uma série de detalhes também que nem teria muito sentido aprofundar muito. Mas, depois você tem também o quê? O incentivo ao esporte. Né? Esse incentivo ao esporte ele é importantíssimo, porque ele trata não só do esporte, educação, esporte rendimento, né? Esporte de lazer, vamos dizer assim, de interatividade, mas ele trata também do paradesporto, né? Do esporte para pessoa com deficiência. Então, é um incentivo muito interessante. Agora, o incentivo ao esporte, ele tem, primeiro, uma característica, né, onde existe aquelas duas figuras que a lei de incentivo à cultura também tem, que é, por um lado, o patrocínio e, por outro, a doação, só que não tem um diferencial de benefício financeiro com relação a patrocínio e doação. Você não se beneficia mais ou menos financeiramente se estiver fazendo uma dessas duas figuras, né? Você pode optar, né, o doador, por fazer patrocínio ou doação.
O incentivo ao esporte, ele trata também, né, de questões já voltadas até o poder público, porque você pode ter assim, órgão público utilizando o incentivo ao esporte. Então, a gente pode ter uma secretaria de esporte utilizando o incentivo federal, né, sendo proponente de projeto federal. Você pode ter organizações sem fins lucrativos também, como proponente, que é o natural, e as organizações têm que ter finalidade desportiva, né, também tem que ter o esporte na finalidade, e precisam existir, ó, cada um tem critérios diferentes. A organização precisa existir com CNPJ ativo há pelo menos um ano. Então, é outro critério que nem todos têm. Esse critério tem na lei do esporte. Existe também na lei uma ideia, né, um texto lá, eu não me lembro que artigo que trata que esse incentivo deve ter, dar preferência, né, na hora do julgamento dos projetos a comunidades que estejam mais vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade. Trata também do incentivo ao esporte de rendimento, muita gente criticou isso, né? Então você pode ter atletas de rendimento com projetos incentivados que envolvam isso, mas você não pode usar o incentivo só para pagar salário, né, de atletas de rendimento. Não pode fazer um projeto para pagar salário do time de futebol, por exemplo, né? E aí uma série de outras restrições, não pode fazer projeto para pagar só a parte administrativa, não pode fazer projeto para pagar só publicidade, tem que tomar cuidado com conflito de interesse. Eu já tive até um caso bem pitoresco, assim, que um jogador de futebol veio conversar comigo para abrir um instituto, enfim, aí a gente trabalhou, abriu, aí depois ele de um tempo voltou e falou, nossa, tive um problema muito sério. Eu falei, o quê? Ele falou, eu quis fazer doação para o Instituto via incentivo ao esporte e foi vedada a doação. Daí, eu perguntando por que ele não sabia muito bem, a hora que eu fui pesquisar, ele tinha posto a mãe e o pai na diretoria do Instituto. Então, você não pode usar incentivo fiscal se o gestor da organização para quem você vai fazer, né, um investimento social for seu parente, né, colateral e até tantos graus, assim. Então, já não podia, porque era uma situação prevista em lei de conflito de interesse. Então, o incentivo ao esporte é assim. Agora, vamos lá de novo naquele exercício, né? Então, pessoa física pode usar até 6%, que a gente já falou aqui, né? Criança, adolescente, idoso, esporte, né? Então, tem que dividir entre esses três. A pessoa física, ela pode usar até 1%. 1% em criança, adolescente, 1% em idoso e mais 1% em esporte. Que também para a pessoa jurídica, o percentual máximo de dedução do imposto de renda é 1% do valor do imposto de renda devido e também tem que declarar pelo lucro real, né? Esse tema, ele é um tema, como eu digo, né? As leis de incentivo, elas realmente geram uma séria dificuldade para quem trabalha com organizações da sociedade civil, se não souber explicar. Porque se a gente for explicar, né, uma coisa que é dedução da base de cálculo do imposto de renda como despesa operacional e a outra é dedução do valor do imposto de renda devido até tantos por cento, né, esses limites todos, se a gente gagueja na hora que vai falar com o empresário, né, que vai usar o incentivo ou a pessoa física, eles ficam inseguros. Então é importante que a gente conheça bem esse tipo de lei, né, para poder trabalhar com incentivo fiscal. E aí depois, né? Oi? Tem muitas nuances, na verdade. Cada uma delas traz exigências, traz questões, traz dispositivos específicos. Então, é espinhoso aí esse caminho. Então, é importante realmente ter um assessoramento jurídico especializado nessa discussão, um assessoramento contábil também. Aí eu trago aqui até o... Contábil é fundamental. Fundamental. Trago aqui a fala do Nailton Casumbar, que diz muitas... E está aqui, muitas dessas leis de incentivo precisam ser renovadas. Pronon e Pronas permitem doações de pessoa física até 2020.
pessoa jurídica até 2021 e a lei do esporte para ambos até 2022. Ou seja, aqui também ele Mas traz alguns elementos que são diferenciadores sim, dos dois. mas todos eles sempre tiveram, nunca foram sem limites de prazo, né? A gente tem lei de responsabilidade fiscal, uma série de questões aí que colocam prazos, enfim. Mas, para você ter uma ideia, né, só para fazer uma brincadeira aqui com relação à disparidade, né? Então, criança e adolescente, quem pode ser proponente de projetos são associações e fundações e, para alguns conselhos agora, organizações da sociedade civil em geral. Lei Rouanet, quem pode ser que não é mais Lei Rouanet, né, o presidente não quer que fale Lei Federal de Incentivo ao Esporte, quem pode ser proponente podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, pessoas físicas que atuem na área cultural, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, mas também com fins lucrativos que atuem na área cultural, podem ser cooperativas que atuem na área cultural e até fundações públicas podem ser proponentes. Né? Nossa, Então, não é de um jeito, no outro, que é o incentivo ao esporte, aí pode ser pessoas jurídicas sem fins lucrativos e órgãos públicos. Né? Então, lá no outro de saúde, tem que ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, só que qualificada como OCIP, ou como S, ou ter certificado de filantropia. Então, realmente, parece que foi criado assim para a gente se confundir, né, mesmo, esse monte de lei. Né? Então, eu acho mesmo que precisa ser bastante aprimorada essa parte. Danilo, temos duas perguntas, a gente está caminhando aqui para o final. Eu sempre costumo dizer aqui que a live é boa quando você começa a se empolgar e ela está acabando, porque aqui é 1 hora mesmo, né? Que o Nossa, mas eu Instagram. nem percebi. Agora que eu olhei o relógio aqui. Exatamente. Então, eu tenho duas perguntas que eu queria fazer, até para privilegiar a nossa audiência. A Cris César, ela pergunta: ecoterapia pode pleitear incentivo pelo PRONAS? E a Marli Xavier, se eu não me engano, ela traz que se tem leis de incentivo específicas para a ILPI, para aquelas instituições que são para idosos. Sim, de longa permanência para idosos. Então, primeiro, ecoterapia. Não é questão de ser ecoterapia, né? Tem que ser uma questão relacionada à pessoa com deficiência. Né? Então, vai depender muito da forma que vai se qualificar o projeto, porque é mais pelo público do que pelo tipo de atividade. Né? Então, aí teria que, assim, como é muito detalhe, eu, a princípio, não vejo nada que vede isso, se você estiver trabalhando com isso com pessoas com deficiência, né? Tem muita gente trabalhando com ecoterapia com pessoas com deficiência, acho que, aliás, é algo muito, muito interessante, né? E segundo, infelizmente não tem incentivo fiscal específico para ILPI, mas existe o incentivo fiscal ao idoso. Então, o que precisa saber é você fazer algum projeto interno no ILPI para idosos, né, e ter a organização que trabalha com idosos registrada no Conselho do Idoso. Aí você vai conseguir, né, fazer o recorte de um projeto dentro do próprio ILPI. Mas o incentivo vai ser da mesma forma que o ecoterapia, vai ser para o público idoso e não por ser ILPI ou qualquer outra coisa. Agora, o ILPI, né, a ILPI, instituição, né, de longa permanência para idosos, ela, de repente, se a organização for adequada ao marco regulatório, aí pode ter aquele incentivo dos 34% lá que eu falei, né, a gente não pode esquecer dele também. Então, dessa outra maneira, daria para fazer. Mesma coisa que o incentivo de criança e adolescente. Tem muitos hospitais que tem o quê? Que tem a maternidade. Né? E eles reformam a maternidade, faz o quê? Um projeto de reforma, de melhoria, enfim, do que seja, e de acordo com o conselho do município que eles estão, se permite esse tipo de atividade, aí faz um projeto para a melhoria da maternidade. E aí capta recursos para aquele projeto. Mas não é que o hospital tenha incentivo fiscal, mas sim o projeto relacionado a criança e adolescente. Na verdade, olha, isso é muito interessante, né, essa pergunta, porque
outro dia me perguntaram, dá para usar a Lei Rouanet em organização ambiental? Né? Você vai falar assim, puxa, que coisa esdrúxula, né? Mas dá, né? Por quê? Porque se você tem uma organização que tem finalidade cultural além da ambiental, por exemplo, de desenvolver documentários, peças de teatro relacionadas ao meio ambiente e tal, é perfeitamente possível se você adequar seu estatuto, tiver finalidade cultural e no Cultural. seu CNPJ também, né, constar lá a questão cultural, você vai, né, poder ser proponente da mesma maneira. Sim, eu Hum. conheço instituições que trabalham com arte e educação, com saúde, né? Eu trabalhei muitos anos com organizações de prevenção à AIDS e usavam teatro, usavam toda a parte de arte e educação para lá de prevenção. Uma delas, inclusive, conseguiu um apoio da Petrobras para os programas de incentivo cultural, justamente porque tinha uma peça muito interessante com adolescentes, falando para adolescentes sobre as questões de prevenção à AIDS, uso de preservativos, enfim, toda a parte de Uhum. prevenção a pares. E acho interessantíssimo isso que você traz, porque me remete a essa experiência dessas organizações. Danilo, a gente está caminhando aqui para o final, infelizmente, né? Aqui dava para a gente ficar aí pelo menos uns 3 dias de conversa, porque o tema é bastante intricado, tem muitas nuances, muitas questões, muitas diferenças, né? Especificidades entre uma incentivo e outro. Possivelmente a gente vai ainda marcar outras conversas sobre as leis de incentivo. Vai ser importante isso, porque acho que o público vai. A quantidade de gente que está perguntando, por exemplo, se essa live fica gravada, é um indicativo de que o tema é bacana, as pessoas estão gostando, vão querer ver novamente para entender. Então, acho que. E aí aproveito para dizer, pessoal, quem perguntou, sim, as lives ficam registradas em nosso canal no YouTube. Ó, que legal, lá no YouTube, essa live, as lives anteriores estão todas lá. Essa live tem muita pertinência com a live anterior que a gente fez com o JP Vergueiro, que falou sobre captação de recursos, e é importante. Aproveito para convidar todo mundo a estar aqui terça-feira, às 18 horas, novamente. A gente vai estar falando com a Ivana Luquezzi, que é procuradora aqui do Estado da Bahia, e ela vai falar sobre a experiência de implementação do Miroski no Estado da Bahia, e a gente vai fechar o mês de outubro com chave de ouro aí com a Ivana, em alto nível, como foi essa live, como foi a live anterior, e já temos alguns convidados em novembro já confirmados. Na semana que vem eu confirmo aí a agenda de novembro, também com grandes nomes aqui para conversar com a gente sobre temas relativos às organizações da sociedade civil. Querido Danilo, meu agradecimento, gratidão enorme por tudo, por você ter conversado comigo, mas especialmente por poder disponibilizar da sua experiência, da sua expertise para as pessoas que estão nos assistindo, para as organizações que estão nos assistindo. Então, eu queria que você desse aí suas considerações finais e já deixando aqui aí um convite prévio para que a gente possa fazer uma nova rodada de conversa futuramente. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite e pela forma, assim, de receber, né, aqui como uma coisa informal, até sem aquelas pompas, né, de que às vezes a gente tem que falar num ambiente jurídico, né, que fica aquela questão lá de 20 minutos de agradecimentos para depois começar a falar, então só isso eu já me sinto super bem. Depois, agradeço a todo mundo que está aí ouvindo, muitos amigos, né, muita gente comentando da lei de incentivo e eu acho que é um tema importantíssimo, né, para as organizações da sociedade civil, afinal de contas tem a ver com a sustentabilidade econômica delas. E também, para encerrar, queria só dizer que a gente está no forno lá na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, com uma cartilha nossa que a gente está repaginando, que ela é de aspectos jurídicos da captação de recursos, e provavelmente vai ser lançada o dia não sei exatamente ainda, mas vai ser lançada em novembro, e aí a gente comunica a todo mundo, vai ter inclusive um evento virtual, assim, gratuito, acho que vai ser bem legal.
É Muito isso aí, bom. obrigado. Manda pra gente o card, toda a informação, que certamente a gente é parceiro aí. A Ana Carolina Carrenho já esteve aqui com a gente também. A gente é parceiro do Ricardo Monello, né, o querido também, já esteve aqui conversando comigo. Então a gente é parceiro, a gente divulga aí em nossas redes também e certamente vai ser um trabalho de alto nível, como tem sido todo o material da comissão. Aproveito para dizer para o pessoal, o Danilo falou sobre uma cartilha da Abrinq, que fala sobre a operacionalização das parcerias através dos conselhos, e o Nailton Cazumbá disponibilizou o link aí para todo mundo. Agradeço ao Nailton por essa força também. Nailton é um grande parceiro também e está aqui com a gente, tanto dando a nossa audiência, né, prestigiando aqui a gente, como sempre está aqui nas lives trazendo temas fantásticos também, uma referência para a gente. Então, 30 segundos restantes. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Obrigado a todo mundo. Terça-feira, 18 horas, com Ivana Luquezzi, sobre a implementação do Miroski na Bahia. Um abraço a todo mundo, tamo junto, até a próxima. Com a participação aqui especial da minha filhota Flora, que resolveu dar um alô, dar um beijo aí pra turma. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Obrigado, Danilo. gente.